Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí com as discussões sobre a Oi. Lembrando que falta apenas um dia, né, para essa parte do julgamento no CAD. Muita coisa acontecendo aí, muitas reuniões ocorrendo no CAD. Você vai aqui na página do SEI da empresa, onde tem todas as informações, né, do processo da empresa no CAD. Você vê que no dia 7 tiveram vários e-mails, basicamente os e-mails aqui eu abri para dar uma olhada, só é apenas enviando as informações, as solicitações normais. Que está vendo aqui todas as mensagens que foram enviadas, pedindo que as empresas se pronunciassem. A TIM, como você viu, respondeu já, inclusive na imprensa, na mídia. Você tem aqui também a resposta da Algarve que está aqui. Eu li todos os documentos que estão disponíveis e é o mesmo discurso de sempre, né? Como aqui, por exemplo, que a Algarve já se manifestou nos presentes autos sobre as insuficiências cruciais dos remédios negociados com a SG, bem como da crise determinadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, em procedimento de anuência prévia relacionada à operação. Tal. Infelizmente, tais insuficiências tornam tais remédios facilmente contornáveis pelos requerentes, o que justamente é o inverso da função da autoridade de defesa da concorrência. Eles não acham que os remédios propostos são suficientes e os que estão propostos são fáceis de serem contornados. E aqui eles mencionam que, nesse sentido, complementações são necessárias para que os remédios surtam os efeitos esperados e, de fato, garantam um ambiente concorrencial adequado no mercado brasileiro de SMP. Tais aprofundamentos devem assegurar o acesso de operadores que não possuem significativo poder de mercado, operadores regionais e MVNOs, à infraestrutura necessária para o desenvolvimento de suas atividades. Tais aprofundamentos, na verdade, fazem toda a diferença entre garantir a concorrência e não garanti-la. E aqui eles entram em mais detalhes, não é? Que não vou entrar aqui no caso. E aqui eles mencionam que no final, diante do exposto, a Algarve entende não ter no presente momento elementos acrescentados no que se refere ao APAC número tal, tendo em vista a manifestação do Ministério Público Federal sobre o tema. Eles não estão agregando mais nada. Nesse documento aqui eles apenas mencionaram tudo que já tinham citado em documentos anteriores. E aqui eles finalizam onde a Algarve reitera, portanto, suas manifestações anteriores a respeito dos impactos concorrenciais da formação do consórcio TTC, bem como sobre os remédios necessários para a preservação das condições competitivas após a operação de aquisição dos ativos móveis da Oi, por referido consórcio. Solicita, por fim, a concessão de tratamento de acesso restrito aos trechos identificados, como tal, ao longo desses memoriais, nos termos do artigo tal. 7 de fevereiro. Esse e-mail aqui que eles mandaram foi enviado ontem, dia 7, às 8h15 da noite. Tá? Então aí teve muita coisa. E se você vir aqui, você vê que nas reuniões, tiveram reuniões ontem com o escritório de advocacia aqui, no final da tarde, 2 reuniões, na verdade, com os conselheiros do chefe da assessoria, com os conselheiros, advogados. Então, tem muita coisa ocorrendo nos bastidores para que essa reunião de amanhã seja feita da melhor forma possível para todas as partes. Evidentemente, tudo isso baseado nesse documento do Ministério Público. Olhando a ação da Oi, ela despencou bastante ontem, né? E continua aí. Hoje já está com uma certa alta. Está aqui a 0,97, com 2% de alta. Mas você vê a tendência desde que saiu a notícia. Como eu falei antes, olha a liquidez média diária, 97 milhões. Se você acompanha o canal, você lembra que semana passada eu falei que a expectativa é que chegasse a 100 milhões ainda no final dessa semana. Semana passada eu também esperava isso, não ocorreu, deve ocorrer essa semana. Já está basicamente lá. E aqui é o ponto que chama atenção, né? A parte de ações alugadas que aumentou bastante. Então aí tem uma pressão muito grande no preço da ação, com muita gente apostando contra a Oi. Mas é aquele cenário, né? Que eu ainda acredito que vai acontecer a aprovação amanhã. O que vai ser feito em termos aí de medidas para proteger o mercado, digamos assim, é que está em discussão, que eu acho que essas reuniões que estão ocorrendo agora, exatamente para finalizar esses últimos pontos, de uma forma que chega a um denominador comum. Isso aí é muito mais agora a ver com a TIM Claro e Vivo do que as empresas vão aceitar do que com a Oi. E aí agora é ver o que vai ocorrer, tá bem? A expectativa ainda continua positiva, bastante positiva que seja aprovada amanhã. O que vai ser os condicionantes aí em termos do que vai ser aceito ou não, como eu falei, vai depender muito do que essas empresas aceitariam, mas eu acredito ainda de que a chance de ser aprovada amanhã é muito grande, muito grande. Não tem um cenário, na minha opinião, onde essa aprovação não ocorra, a não ser que seja um cenário bastante desastroso aí, não só para a Oi, mas como para o setor como um todo, não é? E isso ninguém tem interesse. Tá bem? Novamente, pessoal, muito cuidado com seus investimentos. Tem muita gente aí querendo tirar o seu dinheiro, então essas flutuações, como eu continuo falando, são normais, geram mais do que esperado, não é surpresa nenhuma. E até amanhã também vai ser um dia bem interessante, tá? E espere muita volatilidade amanhã
e mais notícias aparecendo, tá bem? Obrigado, bom dia, bons investimentos.